Hoje nós vamos estudar, então, do magistrado civil. É a aula de número 69 do nosso curso da Teologia Reformada. Essa tem sido um curso que a gente inicialmente tinha planejado fazer com prazo até menor, mas à medida que os assuntos foram necessitando um pouco mais de desenvolvimento, a gente estendeu um pouco mais. E no nosso canal do YouTube tem sido um curso que tem tido bastante repercussão. De vez em quando nós recebemos mensagens de pessoas que estão utilizando até mesmo este material em outros lugares. Ontem mesmo eu tive acesso a uma mensagem de um presbítero lá de São Paulo que está utilizando como material de aula dele na escola dominical. Então é um curso que Deus tem abençoado outros lugares também, através das aulas que são gravadas e disponibilizadas. Irmãos, o capítulo que nós estamos estudando, iniciaremos hoje, é o capítulo de número 23 do Magistrado Civil. Nós, de certa forma, de vez em quando a gente fala sobre esse assunto, porque a cada 2 anos tem eleição, né? Uma parte de eleição municipal e estadual, a eleição municipal, melhor dizendo, e depois passa mais 2 anos, aí a gente tem as nossas eleições de estado e federal. Então, um pouco do assunto, creio que muitos já ouviram, de certa forma, essa ideia da função do Estado, a função que Deus constituiu aos nossos governantes civil. A confissão de fé, ela foi elaborada exatamente dentro de um contexto muito importante para tratar deste assunto. A reforma protestante, quando surge, ela vai trazer diversos embates envolvendo essas questões de autoridade civil, porque havia naquele contexto histórico a ideia de que quando um país assumia uma determinada religião, então o governante, se assumia uma religião, o país como um todo assumia. E aí vem a reforma religiosa e vai sofrer diversas perseguições, exatamente porque às vezes em países onde o rei não era protestante e você tinha gente protestante. E aí vinha perseguição e mais perseguição. A própria Confissão de Fé de Westminster, que é escrita lá naquilo que é hoje a Inglaterra, ela é escrita dentro de um contexto assim. Depois de alguns reis ter sido duramente perseguidor da igreja protestante, e aí vem um novo monarca que é mais favorável, e aí nesse contexto todo você tem a convocação do parlamento para que pudesse tratar sobre fé. E aí eles convocam os teólogos para fazer um documento, e esse documento nortear a fé. Ao longo da história, a Confissão de Fé de Westminster sofreu uma pequena alteração em relação a este aspecto da autoridade civil, tendo cada vez mais separado mesmo essa ideia de Estado e igreja, para que não haja essa amiscuir do Estado com a igreja. Então nós da teologia reformada, cremos na posição de que o Estado ele existe por ordenação divina. Deus institui o Estado, Deus é o dono de todas as coisas, a autoridade maior, e Ele constitui o Estado. Nós não cremos num Estado gigantesco, num Estado que vai ocupar todas as áreas da sociedade. Isso vai acontecer muito numa sociedade ateísta. Numa sociedade que não crê em Deus, eles passam a devotar aquilo que deveria ser dado a Deus, esperança, expectativa daquilo que vai acontecer, eles passam a devotar ao Estado. E é muito comum, então, em países onde o ateísmo avança, você ter uma estrutura de Estado gigante, onde o Estado é aquele que dá tudo a você e cobra tudo de você. Então a sua vida fica dependente do Estado. Não é essa a visão cristã. A nossa visão é uma visão de que o Estado ele tem funções específicas colocadas por Deus, mas o Estado não é redentor das nossas vidas. Muitas vezes em campanha eleitoral, muitas daquelas promessas que são feitas, muitas delas nunca vão ser concretizadas, não é só por mau desvio, não é só por corrupção, e tem tudo isso também, mas não é só por isso. O Estado não tem como fazer aquilo que muitas vezes eles prometem que vão fazer. Quando você vê uma campanha eleitoral, se o cara fazer tudo aquilo, você tem o céu na terra. Vai ser o paraíso. Então ele trabalha com uma ideia
utópica de atingir aquilo que Deus não coloca, porque o mundo é quebrado. Você olha para a sua casa, é fácil deixar tudo organizado, administrado, tudo certo? Filhos, marido, esposa, tudo ok? Não. Teoricamente é muito fácil. Você diz, olha, o marido faz isso, a esposa faz isso, filhos fazem isso. Pronto, está tudo resolvido na vida. E não é assim. Por que não é assim? Porque o pecado atingiu. Não é uma questão de um plano melhor. É uma questão daquilo que não é possível alcançar por causa da guerra interna, da depravação total. Então, muitas vezes, a estrutura de Estado desconsidera isso. Então, há coisas que só vão acontecer não através de um governo, mas sim através do governo de Deus sendo estabelecido no último dia. E no Estado que não crê em Deus, então você passa a dar esse aspecto escatológico à figura de líderes políticos. Por isso que a política lida muito com um aspecto de esperança. E de tempos em tempos o povo renova a sua esperança. Agora vai. E não vai. Com isso eu não estou dizendo que não melhora ou que não piora. Tudo isso sim. Porque o Estado, quando não faz a sua função designada por Deus, nós sofremos. Quando o Estado faz a sua função designada por Deus, nós temos as consequências do pecado amenizadas sobre nós. O Estado é um instrumento da graça comum de Deus. O que é graça comum? É o favor que Deus concede a todos, indistintamente da religião, para poder tornar a vida algo possível neste mundo, até o dia em que Cristo irá voltar e estabelecer plenamente o reino. Então, do magistrado civil, vamos ver o que a nossa confissão de fé diz sobre isso. Só lembrando, que a confissão de fé é o resumo da doutrina da igreja. Então, o que a igreja presbiteriana pensa? Você vai ver isso não na posição de um pastor ou do outro. Você vai ver isso, o que o texto da confissão diz. É isto que a igreja presbiteriana pensa quanto à função do magistrado civil. Vamos ler então o primeiro capítulo, primeiro parágrafo, melhor dizendo. Deus Perceba, o Estado é uma ideia de Deus, não é uma ideia dos próprios homens. Não são os homens que, vivendo em sociedade, sabe de uma coisa? Vão organizar para nós alguém que lidera sobre a gente e pronto. Perceba que nessa afirmação, nós que somos reformados, não concordamos com nenhuma teoria política de anarquia. Vamos derrubar os governantes, todos os governantes, tirar o governo sobre nós. Quando eu falo governantes, eu não estou falando de indivíduos, tá? Não é o presidente atual, ou o presidente anterior, ou o próximo presidente. Eu estou falando da estrutura de governo. Vamos nos rebelar contra a estrutura de governo. Não, isso não é posição bíblica. Nós cremos que Deus é quem cria. Então, numa visão, em última instância, do comunismo, você vai caminhar para a linha do anarquismo, de que todos seriam capazes por si só de se governarem. Há uma etapa para que isso atinja, para isso é necessário o Estado, depois o Estado não seria tão mais necessário. Isso é um absurdo à luz das Escrituras. Deus sempre precisa que haja a existência do Estado. Deus quis que fosse assim. Por que Deus cria essa estrutura do Estado? Porque Ele é o detentor de todo o poder. Olha lá, Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo. Então, só existe um poder absoluto no mundo. E este poder absoluto é de Deus. O que é um poder absoluto? É um poder que não precisa prestar contas a ninguém. Deus é um rei absolutista. Eu sei que quando a gente usa essa palavra absolutista, a gente está dentro de um contexto de história. Absolutismo nos lembra déspotas, reis ruins, né? Não é nesse sentido que eu estou usando. Deus é um rei sábio, bom, perfeito, mas Ele é o único rei todo-poderoso, absoluto no seu poder. Ele não vive dentro de uma democracia. Ele não olha e diz, vamos fazer o seguinte, tá, deixa eu pensar aqui. O que vocês acham que tem que ser? Levanta a mão.
tal. Vamos votar? Não. Deus faz tudo o que Ele quer fazer. E não tem ninguém que possa detê-lo. A Bíblia diz que não há ninguém que possa impedir o seu agir. Então, se você vai pensando em estrutura de poder, você precisa de um poder absoluto sobre todos. Quem é esse poder absoluto? Em algumas estruturas econômicas, estruturas políticas, vai dizer, esse poder absoluto é o Estado. Para nós, não. Esse poder absoluto é Deus. Nas áreas mais democráticas, vai dizer, o poder absoluto é o povo. Todo poder emana do povo. Nós aceitamos o povo como instrumento, e talvez seja a melhor forma mesmo, do poder humano ser exercido, através do povo escolhendo os seus representantes. Mas o poder não emana do povo, o poder emana de Deus. Por isso que ao longo da história, e da história bíblica, você tem inclusive modelos diferentes de organizar o Estado. Se você falar assim, pastor, qual modelo? A democracia é o modelo que Deus instituiu? Não. Em Israel, tinha qual modelo? Teocracia. E depois vai ter qual? Em Israel? Monarquia. Mas significa então que é a monarquia o modelo que Deus instituiu? Não. O único modelo de Deus é o modelo teocêntrico, de Deus governando. E a manifestação deste poder na terra, ele sofre diferentes mudanças ao longo do tempo. Por que isso é importante? Porque a gente é filho do nosso tempo, né? A gente vive num período, numa era, onde a gente está acostumado a, cada 4 anos, votarmos e termos um governante. Países que não são assim, o governante que está governando tem direito de governar ou não tem? Diante da ideia teológica, ele continua sendo uma autoridade constituída por Deus ou não? Sim. Percebe? Então não é a democracia em si. Eu não estou de modo algum criticando a democracia, hein? Pelo amor de Deus. Tem uma frase muito famosa, de que dos regimes atuais, talvez a democracia seja o pior deles, com exceção de todos os demais. Então a ideia é assim, né? Dos que tem, melhor ser a democracia, do que uma família governar, passar o governo para o outro, e por aí vai. Então, ok? Não é uma crítica, mas o que a gente precisa é pensar biblicamente. Biblicamente, qual que é a fonte de autoridade? Deus. A forma dessa autoridade se manifestar, ao longo da história, tem mudado. Há países que são diferentes. No nosso país, isso acontece através do povo. O povo escolhe os seus representantes, e assim, então, acontece o processo de eleição. Então a confissão quer que eu e você comecemos a pensar nisso, indo para a fonte de autoridade. Deus é a fonte maior. Por que também isso? Porque às vezes as pessoas começam nessa relação com o Estado, cometer 2 erros. O erro da idolatria, de esperar tudo do Estado, de botar confiança, esperança, e o erro do desespero. Quando a autoridade que governa não é aquela que se alinha àquilo que nós achamos melhor enquanto indivíduos, a gente começa a achar que eles têm todo o poder de fazer tudo o que eles quiserem. E a gente esquece que eles não têm todo o poder. Eles só têm o poder de fazer até onde Deus permite. Até onde Deus permite. Existe uma autoridade governando eles. E quando Deus quer, Deus coloca rei e Deus tira reis. Então, o único poder que nós devemos temer é a Deus, em última instância. O único poder a quem nós devemos adorar é a Deus. Os instrumentos utilizados devem ter a nossa honra, devem ter o nosso respeito, nós devemos ser muito prudentes com eles, porque via e mexe eles se voltam contra o povo de Deus, a gente vai mostrar isso. Então, há necessidade de prudência ao escolher aqueles que vão governar. Mas nós não devemos jamais achá-los de que eles estão disputando com Deus. Quem é que vai ganhar? Os poderosos deste mundo ou Deus? Não, Deus é o único poder absoluto. Ele é o único rei absoluto que existe na história. Esse Deus que tem o poder absoluto, diante da queda do ser humano, Deus vai propiciar mecanismo para que os homens não se destruam.
Em Gênesis capítulo 6, você tem o dilúvio acontecendo. O dilúvio acontece por uma razão bem óbvia. A maldade havia se espalhado. Por isso que Deus vem e destrói. Olha lá Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus começa a agir diante do fato dessa maldade estar generalizada. Deus vai começar a diminuir a idade dos moradores, e antes viviam muito tempo. Olha o verso 5, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. São expressões muito fortes. A maldade estava generalizada. Nós nunca mais tivemos uma geração tão parecida com esta aqui do dilúvio. Jesus disse que à medida que se aproxima o dia da volta de Cristo, nós teremos dias muito parecidos com esses aqui do dilúvio. Então foi um momento terrível da história, onde havia mistura das raças do povo de Deus com aqueles que não são do povo de Deus, houve maldade generalizada, e Deus então resolve destruir a humanidade. Vai agora para o capítulo 9. Então Deus traz o dilúvio, tira o povo pós-dilúvio. Pós-dilúvio você tem Noé e sua família. Olha o verso, capítulo 8, ó. Capítulo 8. Verso 20, ó. Então, entre o capítulo 6 e o 8, tivemos chuvas, destruição, Deus lavou a terra e ficou só a família de Noé e os animais representados. Gênesis 8. Olha o verso 20. Ó, levantou Noé. E o Senhor aspirou o suave cheiro e diz consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então, diante daquele sacrifício, pós-dilúvio, Deus recebe aquele culto e Deus diz: não vou mais destruir a terra por causa do homem. Por quê? Íntimo do homem, nem tornarei a ferir todo o ser vivente como fiz. É interessante quando a gente está lendo, se a gente não reparar bem, a gente acha que Deus diz assim: não vou mais destruir o homem, porque afinal de contas o homem aprendeu agora. Nunca mais o homem será como foi antes do dilúvio. Não é isso. Deus diz: eu não vou mais destruir, porque o homem é mau mesmo. Ele vai continuar fazendo maldade. Nós resetamos aqui o mundo, começamos com Noé, e daqui a pouco vai ser terrível. E se eu tiver que fazer dilúvio todas as vezes que a maldade generalizar, vai de tempos em tempos dilúvio sobre o mundo. Ele diz: não vou fazer isso. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou intervir, colocando algumas leis sobre a humanidade, mecanismo de defesa para que o ser humano não chegue a esse ponto que chegou antes do dilúvio. E aí ele vai colocar o arco da aliança logo aí à frente, que é o símbolo da aliança, que é o arco-íris, dizendo sempre, esse arco vai ser lembrança de que eu não destruirei vocês. Capítulo 9, olha o verso 2, ó. Pavor e medo, capítulo 9, verso 2, vamos ler? Pavor e medo. Verso 3, tudo que se move e vive, se-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, vos dou agora. Deus está intervindo na relação do homem com os animais. Depois da queda, houve uma destruturação enorme, e havia muitas violências acontecendo entre animais com homens. E Deus está dizendo: eu vou colocar pavor nos animais sobre vocês. Vocês vão ter mais facilidade de dominá-los. Eles vão temer vocês.
e eu vou dar eles para alimento. Antes, até aí, o homem não podia comer a picanha, não podia. Podia comer contra filé, nada disso. Com isso, eu não estou dizendo que até aqui o homem não tivesse comido. Porque lembra que a maldade era generalizada. Havia um embate, homens e animais. Provavelmente, devido a tantos pecados, deve que eles comiam também. Mas eram em desobediência a Deus. Desobediência a Deus. Deus está agora dizendo, não, agora vocês podem comer. O animal é dado a você, do mesmo jeito que eu dei as ervas. Estou dando a vocês o animal. Olha o verso de número 5. Ó. Certamente... desculpa, verso 6. Ele está falando do sangue do animal, que não deve ser comido e tal. Verso 6. Se alguém... Você tem que lembrar que isso são ordens de Deus dadas ao homem nessa recriação do mundo pós-dilúvio. Deus está tomando medida para que a maldade não fique generalizada. Aí o que Deus diz? Olha, se alguém matar o outro, porque antes estava acontecendo direto, sabe o que vai acontecer? Alguém deve tirar a vida dele. Ele está instituindo a pena de morte, através de alguém que vai julgar. E a partir daí você vai ver a estrutura de alguém que vai julgar um crime. Até esse contexto, já tinha acontecido assassinatos. O primeiro dele narrado é de Caim matando Abel, lembra? Há uma morte, um derramamento de sangue. Deus chega e Deus autoriza alguém tirar a vida de Caim? Não. Deus diz até o contrário. Deus diz, Caim, eu vou colocar uma marca em você, ninguém vai julgar, ninguém vai tirar a sua vida. Se alguém tirar a vida de Caim, vai vir vingança sobre a pessoa. O que aconteceu aí? Deus não delegou a pena de morte. Deus não delegou em Gênesis capítulo 4. Abel é morto, Caim tem uma marca, deve viver errante, e Deus vai tratar com essa questão. Os descendentes de Caim vão cometendo mais e mais crimes, ao ponto de Lameque matar alguém, porque alguém pisou no pé dele, ele zomba disso. Diz, pisou no meu pé, eu já matei. E a maldade generalizou. Aí Deus trouxe o dilúvio. Pós-dilúvio, Deus diz assim, agora o seguinte, se alguém derramar o sangue, eu não vou colocar uma marca e dizer, ninguém toca nele, hein? Deus diz, não, agora vai ser diferente. Agora, se alguém derramar o sangue, alguém vai vir e tirar a vida dele. Deus está instituindo a figura do Estado para trazer essa punição sobre um crime acontecido. Percebe? No mundo de queda, crimes acontecem, violência acontece. E Deus está fazendo o quê? Refreando a violência. Às vezes a gente acha que esse princípio é um princípio da banalização da morte. Não, isso aqui é exatamente condizente com o mandamento, não matarás. Como assim não matarás? Deus está dizendo, não assassinarás. É isso que está lá no texto do não matarás. E Deus está dizendo, se alguém fizer isso, é tão grave, que a gente precisa refrear esse mal no mundo. A gente não pode deixar uma pessoa tirando 10, 20, 30 vidas de pessoas aí fora. Deus vai instituir o Estado para fazer isso. É isso que a confissão está dizendo, quando vai dizer que a ele, olha lá o parágrafo 1, e para este fim, os armou, vamos ler? Com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Então, o Estado, ele tem que ser forte o suficiente para punir as injustiças acontecendo. Deus proíbe que nós julguemos as coisas por nós mesmos. Mas a Bíblia sempre coloca lugares para que as pessoas busquem alguém para julgar a sua demanda. Em Israel você tinha os juízes constituídos. Então aconteceu alguma coisa? Você não tem direito de fazer vingança. Você tem que procurar as autoridades competentes. A pena de morte nunca foi para indivíduo tirar a vida de indivíduo, porque isso só aumenta a violência. É isso que acontecia antes lá com Caim. Depois da morte de Caim. Depois da geração de Caim. Cada um estava tirando a vida do outro. É uma guerra, uma luta sem fim.
Ele está dizendo, não, agora tem o Estado que vai julgar isso. Olha Romanos 13. Por isso que nós que vivemos numa democracia, ao termos a oportunidade de escolher candidatos, uma das áreas importantes é a área da segurança pública. Como que o candidato vê a área da segurança pública? Porque essa é uma das principais funções do Estado. Ser um instrumento de chegar e reprimir o mal e preservar os bons. Por que isso? Porque a maldade está no coração da humanidade. Retire a força policial do Estado para você ver. Nós vivemos quando teve a guerra, a greve, e aí virou uma guerra. Teve a greve no Estado, lembra? Então, essa ideia de que não, vai ser tudo bonitinho, não vai. Nem dentro da sua casa é tudo bonitinho se a gente não tiver lei. Imagina na sociedade gigante como a nossa. Então, precisa existir a força repreensiva do Estado para essa função. Olha Romanos 13. Romanos 13. Vamos ler? Todo homem, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, os que existem, trarão sobre si mesmos condenação. Só um minuto. Princípio de submissão é algo que Deus exige de nós. Todos os nossos relacionamentos é permeado por um princípio de submissão. Todos nós temos que ter autoridade sobre nós. E muitas vezes nós somos autoridade sobre alguém. Perceba que essa autoridade não é em si só pela pessoa, é pelo cargo que ela ocupa. É isso que é um poder derivado. A pessoa é autoridade não por causa dela, por causa da função que ela ocupa. Quando passar aquela função, ela deixa de ser autoridade. Por isso que a mesma pessoa, ela é autoridade em um lugar e ela é submissa em outro. Porque ela não tem autoridade maior sobre tudo. Quem tem é Deus, todas as demais autoridades delegadas. Pensa, por exemplo, a esposa. O marido é o que sobre ela? Bom, esposas. Autoridade. Mas os filhos estão sobre você. Vocês são o que sobre os filhos? Autoridade. Perceba? Depende da dinâmica em que você está. A relação com quem você está. O seu marido. Tá. E ele, na igreja, se ele não é presbítero, os presbíteros são o que sobre ele? Autoridade. Percebe? No trabalho, quem é a autoridade sobre ele? O patrão, o supervisor. Perceba, ninguém é autoridade maior sobre tudo, só Deus. Só Deus. Todos nós temos essa dinâmica. Deus nos fez assim. Só que o nosso coração não gosta de autoridade. A gente quer ser autônomo. Lembra de Adão querendo comer do fruto proibido? Adão e Eva? A gente faz isso. E a gente diz, mas quem é você para mandar sobre mim? Tá, depende. Se ele está na função tal, ele não é nada. Mas Deus o colocou nessa função. Então, você precisa se submeter. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, toda autoridade procede de Deus. Então, essa linha de quebrar autoridades, de tirar, e é muito em voga, principalmente no sistema socialista, desconfigurar a família, desconfigurar a igreja. É um estilo de você tirar os princípios ordenados de Deus para uma boa ordem. A igreja, para ter ordem, precisa ter autoridade. Os presbíteros, os pastores são autoridades. Os diáconos, autoridades. Então, significa então que eles são autoridade maior no sentido religioso? Não, existe o presbitério, que são autoridades sobre eles. Depois existe o sínodo. Na igreja presbiteriana existe o Supremo Concílio. Entende? Você tem uma sequência de autoridades. Então, esse é um princípio que nós precisamos sempre aprender. Porque nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. E algumas questões não existe o aspecto moral envolvido. E aí o que vai determinar? Se aquela pessoa é autoridade. Se ele está dizendo isso, então vai ser assim.
Então, esse precisa ser um ponto que nós precisamos olhar, porque a nossa sociedade desmoraliza as autoridades. Quem é o personagem no campo de futebol mais xingado? O juiz. Quem é a maior autoridade no campo de futebol? O juiz. A gente já acha que ele está lá para prejudicar o nosso time. Às vezes dentro do carro, teve um dia que eu estava com a Esther Munique, a gente viajando de férias, aí com o Waze, né, ligado no celular e tal, aí disse assim, polícia reportada à frente. Aí Esther, ai meu Deus, polícia na frente. Mas não, o que você está com medo? Polícia é bom que esteja lá, a gente não tem nada de errado. Bom que ela esteja lá, porque se tiver alguém, um ladrão por perto e tal. Mas percebe, a gente é treinado mesmo de achar que, rapaz. Óbvio, existem os desvios, tá, das autoridades. Existem os desvios dela. Mas o princípio é bom. O princípio é, eles existem e foram colocados por Deus, mas a gente é treinado sem pensar nessa ideia de desvalorizar. Então o texto está dizendo aqui, olha, procede de Deus os que se opõem às autoridades. Saiba de uma coisa, você está se opondo a Deus, é isso que está acontecendo. Verso 3, porque os magistrados... Então ele diz assim, a relação com a autoridade deveria nos levar a uma situação assim, se eu faço bem, essa autoridade vai me beneficiar. Se eu faço mal, essa autoridade vai me punir. Não quer temer a autoridade? Faça o bem. O problema é que, de tempos em tempos, as autoridades invertem isso. Isaías diz, ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Que é a autoridade desvirtuando no seu propósito. E aí a gente tem que resistir todas as vezes que a autoridade está trazendo sobre nós algo que é mal. Algo que é mal. Mas o princípio por si só deveria ser isso. Então a ideia é, se alguém faz o mal, ele precisa temer encontrar uma autoridade. Porque a autoridade foi dada a ela o poder da arma, o poder da espada. Olha lá o verso seguinte, ó. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. O problema é que a gente vai sendo tão tomado por ideologias, que a gente passa a ter uma mente mais ideológica do que bíblica. E a gente diz assim, não, mas sabe uma coisa, o Estado não deveria fazer isso, tem que ressocializar o criminoso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Estado deve punir. Eu não estou dizendo que o indivíduo não tenha oportunidades na vida, e deve ter e tudo mais. Agora depende de qual crime está sendo cometido. Porque na Escritura, os crimes são sempre tratados a nível de proporcionalidade. Lembra aquele verso muito famoso, olho por olho, dente por dente? Às vezes a gente acha que aquilo é muito violência, mas na verdade é dado num contexto de refrear o mal. Do seguinte, opa, se alguém bateu no seu carro, você não pode matar a pessoa porque a pessoa bateu no seu carro. Proporcionalidade. O que ele vai ter que fazer? Consertar o seu bem que foi atingido. Então a proporcionalidade está na Escritura. E chega a um ponto em que a vida é tirada de alguém. Opa, aí no caso o Estado precisa vir e ser duro com essa questão. Percebe o valor de valores em que as coisas estão sendo atingidas? Isso significa que a igreja não é uma voz de restauração para essas pessoas que cometeram o crime mais hediondo possível? O que vocês acham? A igreja vira as costas para indivíduos criminosos terríveis? Não. Uai, como assim, pastor? A gente está falando da função do Estado. Lembra que eu falei? O Estado não redime ninguém. Quem redime alguém é quem? Deus. A igreja prega o quê? O Evangelho que pode transformar pessoas. Então, nós, enquanto igreja, nós devemos pregar para a pessoa, pior criminoso que for. Nós não somos dados a nós essa missão. Agora, nós não devemos achar que, uma vez convertido, ele fica livre da sanção do Estado. Lembra do ladrão na cruz?
Não é um ladrãozinho qualquer não, tá? Ladrãozinho qualquer não iria para a cruz. A cruz é o lugar dos piores criminosos daquele tempo. E estavam dois do lado de Jesus, um se arrepende, o outro não. Jesus diz para aquele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perdão absoluto, não importa o crime que ele tenha cometido. Mas Jesus não disse assim: sabe de uma coisa, você está perdoado, desce da cruz, vai embora, vai viver a sua vida. Deus não tira ele da cruz. Aliás, quem queria sair da cruz era exatamente o não arrependido. Ele disse: se ele fosse alguma coisa, ele tiraria nós daqui. O outro está dizendo: nós estamos recebendo o que merecemos. O que é salvo é o que está dizendo: eu mereço passar por isso aqui. Aí diz: ok, você hoje está salvo, estarás comigo no paraíso. Ele morre debaixo da sanção do Estado, mas a graça de Deus perdoa os seus pecados. Então tudo isso que eu estou dizendo, eu não estou tirando o poder transformador da graça. Normalmente as pessoas se perdem nisso. As pessoas dizem: mas Jesus não disse que a gente deve amar as pessoas? Sim, mas Jesus disse que o Estado deve fazer o que com as pessoas? Então percebe, é a função. E aqui a gente percebe a separação de funções, que é muito importante. Estado e igreja têm funções diferentes. E quando as coisas se misturam, é tragédia. Tragédia para a igreja, tragédia para o Estado. E nós, os brasileiros, somos muito tomados por uma teologia neopentecostal. E aí, por exemplo, recentemente mesmo, na última eleição, a gente viu muito envolvida nesse discurso eleitoral a dinâmica religiosa, mas de uma forma errada. E aí teve profecia que alguém ganharia e não sei o quê. E agora que não ganhou, o que esse povo faz? Nada, a vida segue, bola para frente, parece que não. Lá atrás, quando teve a pandemia, eu lembro que aquele pastor muito famoso, Silas Malafaia, ele diz: depois da pandemia vai vir um tempo de bonança para o Brasil, como nunca antes, e não sei o que e tal. Só chegou para você, para mim não chegou não. Entende? Percebe? Mas no Brasil, gente, quando o pastor está falando, é algo muito sério. Lembra que eu preguei um dia desse? A gente não está discussando sobre coisa, a gente está falando da Bíblia. Da Bíblia. Então, quando a gente está falando da palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se Deus diz que vai vir um tempo de bonança, meu amigo, tem que vir. Se não vier, algo tem que acontecer. Mas as pessoas esquecem. Então, as pessoas criaram uma teologia dessa função do Estado, e a gente tem que influenciar. Nós, os evangélicos, devemos influenciar o Estado. Mas não levando para dentro do Estado jargões evangélicos. Não é isso que vai tornar o Estado um Estado melhor. São funções diferentes. Funções diferentes. Se eu me tornasse, por exemplo, presidente da República, eu não iria chegar lá e ficar pregando o Evangelho. Pastor, você está escondendo o Evangelho? Não, não é escondendo o Evangelho. Mas lá a minha função não é pregar o Evangelho. Agora, a minha visão sobre tudo que fosse ser feito seria uma visão de acordo com a Escritura, uma cosmovisão cristã. E é exatamente uma cosmovisão cristã que vai fazer dizer o seguinte: a função do Estado é diferente da função da igreja. É a Bíblia mesmo que faz esse pensamento, de nos conduzir a pensar de acordo com cada área da sua função, Pastor, minha dúvida é a seguinte, a Bíblia diz aqui, nós entendemos isso, que Deus constitui as autoridades e a função delas é ser ministros de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal, né? Certo? Visto que essas autoridades não têm cosmovisão cristã, e na maioria das vezes ela tem um cunho ideológico e muito corrupto, como que a gente consegue interpretar isso assim? Já que Deus as instituiu, mas no agir de forma prática ela é corrupta, ela é terrível, ela não pune verdadeiramente o bandido. Como é que a gente interpreta isso? Deus instituiu, mas na prática ela não cumpre a risca, porque ela não tem essa cosmovisão cristã. Como é que a gente interpreta? Sim. Interpretando que, primeiro, quando Paulo escreveu esse texto, Paulo não estava debaixo de Israel. Isso que é muito lindo de Romanos 13. Em que sentido? Quando você vai para o Antigo Testamento, qual que é a constituição deles? O Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Então, como o rei Salomão deveria viver? De acordo com o que o texto bíblico dizia. Paulo não.
Paulo está vivendo um período em que quem é o governante é Roma. Num dos momentos, inclusive, César. Esse Paulo vai ser, inclusive, morto por um decreto do Estado. Ele vai ser preso e vai ser morto por um decreto do Estado. Independente de quem é a autoridade, o princípio da autoridade continua valendo. Porque Deus tem propósito diferente em colocar autoridades boas ou ruins. Mas nenhuma delas surge sem Deus querer. Então, o ponto é esse. Segundo ponto, uma autoridade ruim ainda é melhor do que sem autoridade. Pega um Estado, por mais, não, ele faz, tá, mas ele ainda pune o mal. Tira totalmente a lei para você ver se não é pior. Entende? A inversão total não chega tão fácil. De todas as leis, na prática quase acontece, mas ainda não diz assim, roubar é melhor do que não roubar. Ainda não. Ainda se roubar, tal. Existe um senso moral de Deus colocado sobre todos. À medida que esses vão se distanciando, a gente vai selecionando aquilo que é contra. Mesmo Paulo aqui, escreve em Romanos, você tem os apóstolos vivendo no mesmo contexto, e aí tem Pedro. Pedro é chamado por pregar a Cristo, ele vai diante das autoridades, está lá, ouve o que as autoridades disseram, e eles disseram para ele, você não pode ensinar no nome de Cristo. Ele disse, quanto a isso, importa obedecer a Deus, que aos homens. Então, quando a autoridade dá uma lei que viola um princípio bíblico, nós temos a autoridade maior que é Deus, e a gente se sujeita sempre à autoridade maior que é Deus. Mas muitas vezes, isso não é um princípio moral. Muitas vezes é uma coisa apenas que não é bom, né? A gente não gosta desse estilo. Lute para mudar, para ter um governante melhor, tudo isso é válido no sistema democrático. Mas continua sendo autoridade. Agora, quando a lei fere o princípio bíblico, aí eu sou contra. Entende? Eu sou livre para abrir mão disso aí. Mas quando não é um princípio bíblico, é apenas uma visão de sociedade, uma visão de alguma coisa, a gente se submete a eles. E a gente luta dentro dos mecanismos que nós temos, no nosso caso do Brasil, a Constituição Federal, a cada 4 anos, possibilidade de eleger novos representantes. E tudo isso é válido dentro dessa questão de autoridade, entende? Não é assim, é autoridade, eu tenho que votar no mesmo, não. Houve determinado crime, você entende pela lei que é justo um pedido de impeachment. Você vai recorrer a um pedido de impeachment. E por isso que é bom num sistema um pouco mais democrático, que você tem, o poder também está balanceado. Executivo, legislativo e judiciário. O que não existe é a revolução popular. Um poder destituir outro é algo extremamente válido dentro do princípio de autoridade. Quem está fazendo o quê? Uma autoridade está fazendo sobre a outra. Ok, está válido. Agora, uma rebelião de revolta, de tirar tudo, como aconteceu muito próximo na Revolução Francesa, é um equívoco. E claramente na história, a Revolução Francesa vem num princípio mais ateísta, e a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que vem dentro de um princípio protestante. Ambos vão ter revoluções, vão tirar monarcas absolutos, mas por caminhos diferentes e ter sociedades estabelecidas a partir de diferença. Na sociedade francesa, a autonomia do indivíduo. Liberdade, igualdade, fraternidade, como se o homem por si só atingisse. Isso é impossível dentro do próprio ser humano. Qual é o código de ética deles? A gente pode dizer que é o senso moral que Deus colocou no homem desde a criação, porque eles não são regidos pelo código de ética bíblico? Sim, é o moral, esse código moral que está dentro de toda a sociedade, lembra? Essas são as vantagens de um sistema democrático. Nós somos uma construção ao longo do tempo. Essa construção ao longo do tempo, nenhum governante consegue fazer tudo o que ele quer. Lembra que existem os pesos e os contrapesos? Ele quer fazer algo, mas tem um poder oposto, que vai barrar isso. E aí, nessa ingenuidade nossa, as pessoas entram em desespero. Não, chegando vai... Não, calma aí, para fazer tal medida, precisa passar por diversas questões, onde você tem as esferas de restringir os poderes. Porque o poder absoluto é só de Deus. E nesse contraponto, Deus levanta pessoas. Pensa lá na história de Esté, como exemplo. Estão vivendo fora do país deles, reis pagãos e tudo mais. Tem lá alguns que estão influenciando positivamente e alguns influenciando negativamente.
De repente, eles vão matar os judeus. Chega uma voz para Esté e diz, olha, você acha que por você estar no palácio, você vai ser a única que vai se safar? Porque ela estava escondendo a identidade dela. De outra parte vai se levantar livramento, porque Deus é o Senhor absoluto. Deus vai dar um jeito de não deixar que o povo dele seja exterminado. Agora, será que não foi para isso que você foi colocada como rainha? E aí ela diz, aí cai a ficha. E ela vai lá, intercede em favor do rei, e a história muda. Percebe? Por causa de uma intercessão de uma pessoa, diante de uma pessoa. Mas por detrás disso tem todo o agir de Deus. Essa soberania absoluta de Deus em reger. E esse código moral não está só no coração dele, está no coração daqueles que vão contrapor a eles em outros pontos, entende? Vai barrá-los de fazer aquilo que eles querem fazer. Deu para mais ou menos ou confundiu muito? Andressa. É uma questão também que foi ao judiciário, foi o casamento homossexual. E aí existiu uma situação, né, do juiz ser uma pessoa crente. Ele disse que não iria aceitar o casamento. Mas a gente viu que a maioria aceitou, mesmo crentes. Como que fica essa situação para ele, né? Ele não fez igual Paulo. E tem os cartórios de registro que hoje fazem já automaticamente o casamento. Um cartorário crente, o que ele poderia estar fazendo nessa situação, Andressa, né? ainda bem que eu não sou da área do direito, ufa. São os apertos dos últimos dias, cada vez mais intensificando. A gente vai chegar num ponto da liberdade de consciência do indivíduo. Se ele entender por bem que aquilo chegou ao ponto de atingi-lo moralmente, ele deve negar, dizer, eu não vou fazer, vai perder o emprego e vida que segue. Se ele estiver numa outra condição em que ele está apenas dentro de uma sequência de coisas, onde ele não tem como fazer mais nada naquilo, ele vai simplesmente fazer discordando daquilo que está acontecendo. Entende? Então é uma questão bem individualizada, que nós que estamos de fora, assim, se alguém passar por isso, deve procurar uma ajuda pastoral de alguém para aconselhar, acompanhar e tal. Mas quem está de fora não deve dizer assim, errou ou acertou. Por quê? Porque isso envolve diversas questões e graus de consciência em que a pessoa está envolvida naquilo. Que é muito diferente dele validar enquanto indivíduo, entende? Ele está validando enquanto função dele. Ele tem uma série de normativos para cá e para lá. O máximo que ele pode fazer é dizer, eu vou sair e abrir mão desse cargo. Porque esse cargo me exige fazer tal coisa. Tal coisa. Entende? Diferente dele ir num lugar, participar de um lugar desse, por exemplo. Eu fui... Não, deixa quieto, é uma experiência pessoal, deixa para lá. E um ministro também, ele Sim. foi sabatinado há alguns anos, ele Sim. é crente, né? Sim. E a pergunta foi, como será a questão dos homossexuais? E ele se absteve de mencionar a Bíblia e os nossos preceitos. Sim, Ele disse sim. que aceitava, né? E eu lembro muito daquela questão, quanto mais poder você tiver, quanto mais conhecimento também, mais será exigido. Exato, isso aí, isso aí. A instância de poder em que você está é essencial. E o momento em história, porque existe o rolo compressor que vai passando. Talvez daqui tantos anos, a qualquer função em que você está, como hoje, qualquer função que a pessoa está trabalhando, tem um monte de coisa lá errada. Ele vai estar dentro daquela função e ele não vai participar de determinadas coisas. Mas no momento em que nós estamos, é momento de resistência. Entende? O juiz, ao meu ver, deveria ter sido mais áspero e dizer, a minha posição é essa, essa, essa. Até porque ele tem respaldo pela Constituição em si. Aí existe toda a questão jurídica, alguns acham que devem interpretar a lei, avançar na lei. Aí tem todo o embate de qual que é a função do STF, da Justiça, que a gente não vai discutir ela aqui, mas ele teria respaldo jurídico de seguir uma linha mais do texto em si, dizer, eu vou seguir esse texto aqui, vai sofrer as consequências, mas ele, por causa do posto em que ele está. Aliás, o STF é que está entrando em algumas searas que deveria acontecer via Congresso, através dos representantes. Mais alguém? Naquele caso do Naamã, o general sírio, né, que foi curado de lepra. Sim. Ele falou não lembro com quem, que ele falou que às vezes o rei ia em certos lugares e mesmo ele, depois da cura, ele acreditando que foi Deus que fez aquilo,
perdoasse ele de Sim. estar lá junto por causa do cargo que ele ocupava, né? Sim, sim. Teve essa passagem também, não Sim, teve? tem lá, segundo Reis 5, É. segundo Reis 5, a história do rei que vai ser curado através Então, da serva de Naamã. Essa é uma situação... Comandante, desculpa, não é o rei não. Comandante, Da guarda do rei. É. Ele vai Então- dizer, quando eu voltar lá e o rei pedir tal coisa, eu me lembro de Israel. Era o leva cargo que ele... ele estava ocupando. A gente sempre tem que tentar fazer a leitura dentro do seu contexto. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem que olhar, e aí são muito importantes o livro de Daniel. Olha que interessante para esses pontos, ó. Daniel, Esther, esse episódio, porque não, se você vai para dentro de Israel em si, é diferente. Israel tem a lei de Deus. Israel é tranquilo para você. Diz, não, está acontecendo a inversão total dos papéis. O problema é quando você está na cidade dos homens, que é estar na Babilônia, na Pérsia. É o ambiente que nós estamos hoje. Nós não estamos dentro de uma teocracia. Nós estamos dentro de um país, de um mundo onde o que é teocrático é a igreja. A igreja não rege pelas leis da sociedade. Agora, lá fora, nós estamos dentro de um mundo que é secularizado. Nós estamos parecendo com Daniel, parecendo com Esther. Quem é os nossos governantes? Quem é a nossa Constituição, as leis? Não são do Pentateuco em si. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, discernimento. E em alguns momentos vai chegar como aconteceu com o Daniel, você lembra? Daniel fazia tudo certo lá. Aí disse de uma coisa, a gente tem que pegar esse cara. Como que a gente vai pegar ele? Vamos tentar criar um decreto, vai contra a lei do Deus dele. E assim eles fazem aquele decreto proibindo alguém de orar. E olha como é que é, a questão é sempre, por isso que eu falei da Andressa, a questão de ser bem pessoal. Daniel, tinha como Daniel obedecer à lei de Deus, continuar orando sem que ninguém soubesse? Sim ou não tinha? Tinha oração. Pensamento, meu amigo, oração não precisa de uma posição, ele podia usar até textos bíblicos, né? E dizer tal. Mas ele entendeu uma coisa, ele entendeu exatamente o que eles querem, provar a fé dele. Ele diz, não, aqui não é questão se eu posso orar de olhar fechado ou não, a questão é que eu não posso esconder a minha fé, não posso trocar a minha fé. E ele, como de sempre, subiu com a porta aberta, janela aberta, em direção a Jerusalém, e orou. Percebe como é que assim, é entender o contexto em que aquilo estava envolvido. É mais do que orar ou não orar. É se ele vai negar o Deus dele ou não negar o Deus dele. Então isso precisa sempre ficar claro nos nossos posicionamentos. Nós nunca negamos aquilo que nós cremos, é assim. E Daniel entendeu isso e ele ora e é jogado na cova dos leões e Deus o salva, né? O salva da cova dos leões. Mais alguma dúvida dessa parte? Dentro desse contexto aí de que agora é permitido o casamento do mesmo sexo, né? Então, tipo assim, se diante da igreja chega um casal nessa situação... Não, aí não, é diferente. Nós nunca o reconheceremos, porque é a esfera da igreja. Pois é. Então, é como se eu disse aí, é um rolo compressor, porque, tipo assim... aí aquela pessoa, se o Estado dá esse direito a ele, aí ele vai, não, eu vou colocar essa igreja contra, entendeu? Mas aí não tem jeito, entende? Porque é a função da igreja. O que a igreja vai fazer? Ela nunca pode aceitar enquanto igreja esse fato. Olha o que a confissão vai dizer. Ó, os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino do céu. O poder das chaves do reino do céu é a ideia da disciplina, tá? Está dizendo, os magistrados não podem, independente, tá? Sejam eles agora evangélicos ou não evangélicos, não cabe ao magistrado promover a palavra de fato. Não, não é isso. Não podem interferir nisso. Nem de modo algum interferir em matéria, aqui ó, em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, têm o dever de proteger a igreja de nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã acima das outras, de tal maneira que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções,
sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários. Ninguém obriga você a se tornar presbiteriano. Isso é uma escolha que a pessoa faz. Ao fazer esta escolha, ela está admitindo o que a igreja crê. E quando alguém comete tal e tal pecado, é disciplinado. Até civilmente existe um código, aquela constituição nossa da igreja presbiteriana. Aquilo vale perante a justiça. Então, suponhamos algum membro cometeu um determinado pecado, a igreja disciplina. Não, se aquilo é um pecado à luz do que aquilo que a igreja crê, a igreja está respaldada. Entende, presbítero Samuel? As doutrinas da igreja, a disciplina da igreja não muda. E se quiser, aí vai sofrer processo, a igreja vai ser fechada, o que for. Agora, a igreja não vai ser nunca governada por esse lado. Por isso que a igreja luta por isso aqui, ó, por liberdade, por todas as crenças. Suponhamos que a gente tem um governante que seja presbiteriano. A gente vai dizer, olha, é o seguinte, vamos privilegiar os presbiterianos, você tem que perseguir igrejas tais, não sei o que e tal. Não tem que ter isso. Está errado. Isso não é a função do Estado. O Estado não pode proibir nenhuma religião. Ele não pode interferir lá. Liberdade de Estado, de consciência, liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Tá bom? Então, Romanos, mais dúvidas? Não? Romanos 13, então. Então, volta lá para o capítulo 13 de Romanos. Então, essa ideia de temor, tá? A autoridade, ela tem poder e temer a autoridade faz parte daquilo que o cidadão deveria ter. Só para me fechar ainda sobre Paulo, por exemplo, Paulo, ele estava certa feita para ser julgado, e aí ele, no meio lá de um monte de gente, ele falou alto com a pessoa e tal, aí alguém disse, fala assim com o sumo sacerdote não. Aí ele chamou de parede branqueada. Deve ser um xingamento meio forte, né? Parede branqueada. Aí ele falou, não sabia que era uma autoridade. Ele pediu perdão, não por ter falado, ele não xingou não, tá? Não é que xingou, ele falou uma palavra dura para essa pessoa. Aí ele disse, parede branqueada. Ele disse, não, eu não sabia que ele era autoridade. Ele não mudou o conteúdo, está errado o que aquela pessoa estava fazendo com ele. Mas a forma dele se dirigir a ela vai ser diferente. Afinal de contas, ela é uma autoridade. Uma autoridade. Ele está reconhecendo. Outra vez eles vão levar ele para julgamento e ele diz, olha, se eu cometi algum crime, que eu seja morto. Agora, se eu não cometi crime nenhum, que eu seja solto. Ele não está indo contra o poder do Estado de tirar a vida dele, de punir. Ele só está dizendo assim, olhe se eu cometi o crime. Se eu cometi o crime, eu tenho que passar por isso. Mas se eu não cometi, por isso. Lembra que Paulo foi preso lá em Filipos. Levaram Paulo para a prisão, bateram nele. E aí depois descobriram que o homem era cidadão romano. E não pode bater num cidadão romano, lá na lei da época, sem ter um processo, um julgamento, ter advogado, ouvir as partes e tal. Até o cara ser condenado. Até lá não pode bater. Aí chegaram no outro dia cedo, desesperado, Paulo, vão embora, você está livre, pode ir embora. Paulo disse, não, sem julgamento nenhum, vocês bateram em mim, agora vem um qualquer, manda vir a autoridade aqui me soltar. Aí você diz, Paulo está brigando por picuinha. Não, em outros lugares ele não fez uso da autoridade cidadão romano. Mas aí, ele chegou, pregou um evangelho, uma pessoa se converte, uma jovem adivinhadora se converte, e aí ele é preso. De repente ele vai sair na madrugada e ir embora, as pessoas vão dizer a vida toda que foi um criminoso que começou aquele trabalho lá. E diz, não, vai ter que ser pelo processo legal. Eles vieram, tiveram que pedir desculpa a Paulo e tal. Percebe? Está seguindo a lei. Então nós precisamos entender de lei e tudo mais. Na última reunião do Supremo Concílio, foi tratado documentos envolvendo essas questões da homoafetividade e tudo mais. E foi criada uma comissão de juristas, porque na Igreja Presbiteriana do Brasil existe juízes, né, advogados, gente que domina muito essa área do direito, que são presbiterianos.
para que eles deem apoio, assistência, num caso delicado, que a igreja recorra a essas pessoas para orientação. Porque a gente tem leis também que nos protege. Às vezes é o mau uso. Às vezes o indivíduo lá, ele é autoridade aí, mas ele está usurpando, Angélica, a função de autoridade. A lei barra ele de fazer tais e tais coisas. Igual a gente está aqui, ninguém pode chegar aqui hoje, agora e dizer, pastor, acaba a escola dominical. Um policial não pode fazer isso. A gente está respaldado por lei. Então essas questões todas, a gente cada vez mais tem que fortalecer, né, a nossa visão. Pastor, Sara. ainda para fechar esse assunto, assim, você já falou isso que eu vou perguntar, mas só para fechar, assim, de uma forma mais prática, até para a gente saber julgar as Sim. nossas autoridades civis, né? Sim. Por exemplo, uma autoridade, quer seja ela na esfera do judiciário, do legislativo ou até do executivo, ele tem que prezar pelo cumprimento da lei Sim. do país. Sim. Uma autoridade que é cristã, ou pelo menos que prega, né, que defende os princípios cristãos, até onde ele deve... Porque, assim, você citou, por exemplo, a liberdade de culto. Ele tem que prezar pela liberdade de culto de todas as religiões do país. Exato. Isso aí. Até porque isso está na nossa Constituição. E a nossa fé também. Sim, sim. Nossa fé também. Sim. Entende? Aham. Por que a nossa fé? Nós não cremos que a evangelização vem pelo poder político. Nós não cremos que devemos exigir de alguém, como o islamismo faz, exigir de alguém conversão. Nós não. Uhum. Então, nós achamos que vivendo no país em que nós vivemos, o indivíduo pode professar a fé que ele professa. Uhum. A gente não está dizendo que a fé dele está certa, entende? Religiosamente. Sim. Mas o direito dele escolher a fé que ele vai professar. Ele, para se tornar cristão, não pode ser por uma exigência do Estado. Uhum. Tem que ser por uma pregação do Evangelho e uma conversão. E ele tem que prezar tem que defender essa liberdade da outra religião, assim como ele defende para a dele. Para dele, né? Isso aí. Suponhamos, só para ficar mais claro, suponhamos que alguém vai lá, invade um terreno, quebra e não sei o que e tal. Aí chega para o delegado, ele diz, não, rapaz, eu sou evangélico, eu não concordo com aquele culto, tá certo, deixa acontecer. Não, deixa acontecer não, está errado. Entende? Ele vai punir, não pode fazer isso com qualquer lugar de culto de uma outra religião. Uhum. Agora, se em algum momento a nossa Constituição for contrária ao que está na Bíblia, aí Importa obedecer a Deus. É aquela questão de consciência que você Isso. citou, né? Aí ele vai ter, assim, ele vai ter que escolher. Eu estou pensando assim, nós, enquanto, por exemplo, eleitores e tal, que temos que julgar as atitudes dessa pessoa, né? Para saber como votar, por exemplo. Votar. Então, assim, se chegar nesse ponto, ele vai ter que escolher entre continuar nessa posição ou obedecer a Deus, né? Isso mesmo. Importa obedecer a Deus que aos homens. Agora, sempre a gente deve... Está me ouvindo? Parece que cortou. Tá meio ruim. Ei, som. Tá ruim. Está me ouvindo bem, né? Tá baixo. Tá bom, tranquilo. O que às vezes falta, Sara, é uma compreensão do indivíduo do que é que Deus realmente exige dele, entende? Uhum. Porque às vezes a pessoa faz essa mistura de esferas. Aí eu acho que é um equívoco, entende? Suponhamos, a pessoa é um presidente da República, ele é um presbiteriano. Tá, ele deve fazer o quê? Ele deve criar alguma coisa para beneficiar a igreja evangélica? Não, entendeu? A função dele é exatamente de preservar essas liberdades para todas as religiões. Sim. É isso que Deus requer dele. Agora ele sai lá, e está lá, conversando com alguém, individualmente. A pessoa fala da fé dele e diz, cara, eu tenho o evangelho para pregar para você. Aí diz, não, você pode, cada um querendo o que quer. Aí ele está pecando, porque ele tem que evangelizar, mas não usar a máquina do Estado para fazer uma conversão artificial. Eu acho que às vezes falta esse entendimento. E aí esses livros que eu citei, Esther, Daniel, são livros que ajudam muito, porque é exatamente viver lá, que é onde a gente vive. É fácil viver em Israel, que aí aquele princípio a gente aplica aqui.
Entende? Aqui na igreja, se alguém adulterar, o que é feito? Isso. Agora lá fora, se alguém adulterar, o que tem que ser feito? Será que precisa fazer tal coisa? Não. Ah, significa que a gente está dicotomizando? Não, não é dicotomizando, é esferas diferentes. E enquanto indivíduo, a gente sempre vai advertindo que ele adulterou, ele pecou e não sei mais o quê. Mas ele não deve ser preso por causa disso, entende? Porque lá é uma outra esfera de ação. Às vezes eu imagino assim que para quem está nessa posição, a pessoa tem que ter uma cosmovisão. Tem uma cosmovisão. Cristã. Por isso que eu comecei na pergunta da Andressa dizendo, dependendo do caso, é bom procurar um pastor, alguém para acompanhar junto. E quem está de fora, tomar muito cuidado nesse julgamento precipitado. Sim, sim. Entende? Porque tem questões, assim, esses exemplos que a gente cita são bem práticos, né? Sim. Mas tem questões, assim, que às vezes a linha que separa é bem tênue. Bem tênue, né? bem tênue. Lembra Daniel? Daniel está lá. Daniel estudou na Babilônia. Capítulo 1 de Daniel. Ele vai ter que fazer uma prova. Ele estudou sobre os deuses da Babilônia, diversas coisas que não é o que ele crê. Mas chegou uma hora, eles mudaram até o nome de Daniel, lembra? Beltesazar. Ele disse, não pode mudar meu nome. Ele disse, rapaz, eles estão me chamando o que eles quiserem. Agora, quando chegou para ele, disse, você tem que comer isso aqui? Aí ele disse, isso vai afetar a minha dieta alimentar bíblica. Ele disse, decidiu Daniel firmemente não se contaminar. Percebe? Se você olhasse de fora, você ia dizer, rapaz, esse cara já aceitou ser chamado de Beltesazar, que Bel é o meu Deus, o Deus dele é o trocando. E por que esse cara não aceita comer? É porque essas outras coisas é externa a ele. Não é ele quem escolhe, ele é escravo. Se alguém fora bota apelido em você, você consegue tirar o apelido? Não, entende? Agora essa questão envolve ele comer todos os dias. E ele diz, eu não vou. É um limite tênue de muita sabedoria e discernimento. Mas a gente está nessas circunstâncias, que a gente está vivendo num país contrário. Aí você vai logo à frente, você tem a história das imagens, lembra? Tem que dobrar todo mundo. Ananias, Misael, Isaías fica lá em pezão, e todo mundo se dobra diante da imagem. Aí, mas percebe que Daniel não cria uma revolta, vamos criar uma revolta, derrubar o rei. Não, ele está lá, está servindo o rei. Daqui a pouco o rei tem um sonho, manda chamar ele, ele vai lá e interpreta o sonho. Depois de ver o rei pecar tanto, ele chega para o rei, num outro sonho, diz, rei, o que acontece é ele faz uma grande pregação do evangelho, ele diz, vai acontecer isso te humilha, rei, mas sempre num tom pastoral, cuidadoso com a autoridade. Então é complexo, mas são melhores livros para a gente entender, porque eu acho que nós evangélicos, principalmente os neopentecostais, cometem esse erro. Eles leem promessas que são dadas a Israel e querem aplicar essas promessas a país. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei do céu, sararei sua terra e tal, tal, tal. Aí diz, igreja, se a gente orar, Deus vai fazer o Brasil prosperar. Errado. Não tem essa relação. Lá tinha relação, porque lá, se humilhar, está obedecendo à lei de Deus, a terra prometida era a terra deles. Se eles obedecessem à lei de Deus, eles teriam a terra prometida. Eu e você, Brasil não é a nossa terra prometida. A gente deve orar, se humilhar e tudo mais. Mas não significa que Deus vai abençoar o país por causa disso. Ele pode e pode não abençoar, ele não condicionou isso. Porque a nossa pátria é a pátria celestial. Nós aguardamos o novo céu e nova terra. Então há muito mau uso dessas formas. Eu acho que, e aí esvazia o conteúdo, entende? Porque realmente, quando é para fazer, os evangélicos não fazem. E aí cria-se um monte de ilusão que não dá em nada, é só teologia da prosperidade disfarçada. Infelizmente, os últimos 4 anos nós tivemos muito disso, porque as principais lideranças religiosas tinham essa visão triunfalista, a igreja evangélica tinha. Isso é muito, muito equivocado, muito equivocado. Então, o horário já está bem em cima, acho que não vou conseguir passar o próximo ponto, mas só para voltar aqui, Sara, nesse ponto que você citou, por exemplo, Deus tem promessas para o Brasil, diferente de outro país? Não. Deus não tem nenhuma promessa para o Brasil. Deus tem promessa para o Brasil enquanto todos aí fora. Aqueles que creem em Cristo, acontece isso. Não tem diferença do brasileiro e argentino. Não tem.
Mas se criou uma mentalidade no meio evangélico de que, não, Deus tem uma promessa para o Brasil, vai acontecer tais anos para o Brasil. Não existe. Não existe. Isso também, entende? E o ruim é porque assim, o povo é um povo que não pensa, não segue raciocínio sequencial. Porque se você, eu gosto muito de ver vídeo antigo, não sei quem tem essa mania, hoje com a internet, eu vou lá e pego vídeo de 4 anos atrás. O que o pastor X falou 4 anos atrás? Então, naquela pandemia, no auge da pandemia, o que foi falado? Aí falaram isso, falaram aquilo, Jesus vai estar agora, entendeu? Aí Jesus não volta agora, os incrédulos zombam da igreja. Entende? Não é isso. A gente não pode querer, porque às vezes a gente está com um indivíduo diante da gente e diz, rapaz, se eu falar isso, ele vai se tornar membro da igreja. Pensa, pandemia, o mundo fechando e tal. Você diz, rapaz, o mundo vai acabar amanhã, daqui um dia. É a última chance da sua vida. Você quer que o cara se converte, mas não é. Daqui um dia, pode ser, né? Pode ser, mas pode não ser. E aí a pessoa se converte e nada acontece e não houve conversão. Então a gente tem que ser muito sensato, porque aquilo que Deus disse não volta atrás. Não volta atrás. Então, pode ser e pode não ser. Deus tem os seus planos. E cada pandemia é um alerta, né? Deus diz, sempre ouvireis falar de pandemias, guerras, rumores de guerras. E esses sinais sempre vão acontecer para nos lembrar. Uma hora vai ser o último. Mas a gente não sabe quando é o último. Mas de tempos em tempos ele acontece. Então, enganados, entende? Essa é a grande questão. Volta aí para Romanos 13. Então, o temor da autoridade faz parte, e a gente é muito criado assim, não, todo mundo é bonzinho, não é. Precisa que a autoridade exista, e nós precisamos ter medo dela. Se não tivesse radar, você andava dentro da velocidade? Não dava coisa nenhuma, você não é mais santo que eu, não. Aliás, falar em radar, eu tomei 2 multas esses dias. Uma foi quando eu fui lá, viajei de madrugada lá para Dourados, rapaz. Passei em 80 e pouco, o radar era 50, o que tem a ver? Eu 3 horas da manhã e o radar estava acordado, nem eu estava, Silvia, quase. Romanos 13. E assim, quando eu falei, eu acho que eu passei, mas eu não fiquei com consciência tão pesada, não. Eu fiquei mais quando veio a multa, entende? A gente tem que temer mesmo, tem que ter um jeito. Agora, óbvio que existe radares onde não precisava ter, né? A autoridade exagerando aí também. Romanos 13. Verso 5, ó. É necessário que lhe estejais sujeitos. Vamos ler agora? Não só por temor, que é o que às vezes a gente acaba tendo. E tem que ter o temor faz parte. Mas não só, mas também dever de consciência. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Percebe que o autor vai fazendo essa ideia de que nós devemos honrar aqueles que estão investidos de autoridade. Dar a eles a honra que é devido, respeito. A quem deve ser pago o imposto, você paga o imposto. Então, essas coisas todas fazem parte desse mandato constituído por Deus. Nesse processo, há muita distorção da autoridade? Óbvio que há. Há impostos exagerados? Óbvio que há. E existe, depois eu vou tratar um pouco disso na próxima aula, dos direitos, dos deveres que o Estado também tem. Mas para a gente fechar essa ideia de que nós devemos honrar as autoridades por 2 razões. Primeiro, porque a gente teme elas, porque Deus as colocou com um poder maior do que nós. E uma autoridade só é autoridade se ela pode punir você, pode disciplinar você, corrigir você, ter um mecanismo de dizer, isso está errado, senão ele é seu amigo, entende? Pai, por exemplo, pai não é o melhor amigo do filho só, ele é o pai, o melhor amigo ele tem na escola, ele é o pai da criança, em algum momento ele vai dizer, é assim porque eu sou seu pai, Deus me colocou aqui e vai ser desse jeito. Lógico, isso não é um autoritarismo, né? É construído com diálogo, com explicações e tudo mais, mas a autoridade está aí, e assim vai acontecer em todas as áreas.
em todas as áreas da nossa vida. Então a gente tem que temer o poder que a autoridade tem sobre nós. E segundo, a gente deve ter a questão da consciência. Saber que eles estão aí ocupando uma função. Eles merecem do nosso apoio, do nosso amparo, do nosso elogio. A gente só critica também, né? Será que eles nunca acertam uma? Até o relógio parado acerta 2 vezes no dia. Né? Então é capaz de vez em quando eles acertarem uma aí. Então a gente precisa também saber honrar quando é hora. Vamos orar? 10h30, colocar de pé. Que bom que você veio. Na próxima aula nós vamos continuar tratando disso, e aí a gente vai mostrar um pouco de como que o crente dentro do Estado, ele age, por exemplo, até quando envolve guerra, tá bom? E quando existe uma guerra? Ninguém perguntou isso, mas e aí, existe uma guerra? O Estado decreta guerra. Se você morasse na Ucrânia, por exemplo, na Rússia, como é que o cristão faz num caso desse? Ele é soldado. Aí eu não vou responder hoje, domingo que vem. Deus, agradecemos por esta manhã, agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor permite que nós estudemos um pouco mais a Tua palavra, nesta manhã chuvosa. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de nossos irmãos que não estão aqui, aqueles que estão em viagem, que o Senhor também continue guardando e protegendo. Abençoe a vida da Carol, que passará por um processo cirúrgico, guarde, proteja, faça prosperar os feitos dessa cirurgia de uma forma benéfica para a vida dela. E reiteramos os nossos pedidos por todos os enfermos também. Abençoe que nós possamos retornar para o culto de logo mais. E neste momento, ó Deus, nós colocamos diante de Ti a vida de todas as autoridades, em todas as esferas da vida. Que nós possamos ter autoridades mais tementes a Ti. Pessoas que têm um senso moral maior. Levante pessoas mais compromissados com a verdade. E que nós, enquanto cidadãos de um país, possamos saber a hora de resistir quando aquilo vem contra a Tua palavra. Dê sempre discernimento, sabedoria e amor a Ti, mais do que todas as coisas, para que nós estejamos sempre prontos a morrer pela nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.